As doutrinas religiosas perturbadoras e castradoras haviam transformado o sexo numa verdadeira desgraça, cuja finalidade seria unicamente para a procriação. E nós atravessamos 1000 anos da Idade Média, mergulhados na sombra, mas na sombra terrificante da culpa, porque o sexo tem da sua função orgânica, de natureza vital para o equilíbrio psicofísico e emocional do indivíduo, tem um caráter preponderante, como o órgão cardíaco, o renal, o pulmonar, ou qualquer um deles de natureza fundamental, mas foi cercado da injunção de tormentos de teólogos perturbados na sua função ou disfunção, e foi malsinado. Embora o apóstolo Paulo, já no seu tempo, Romanos 14, haja dito: uma coisa só é imunda para quem tem a mente imunda. Para este é imunda. Ele se referia ao alimento, às abluções, mas nós, por um salto quântico, levamos também que o sexo é uma coisa imunda. Eu me recordo de mim próprio, que sequer pronunciava a palavra sexo, porque já era imoral. E a evolução, bem, eu estou com apenas 91 anos. A evolução desse período foi grande. E me recordo na Mansão do Caminho, quando nós estávamos com os jovens atingidos 12 anos, nos trópicos, em especial no Nordeste do Brasil. 12, 11 anos já vem os sexos anexos, os órgãos anexos, as primeiras manifestações da sexualidade masculina, a feminina, 12, 13, 14 anos. E hoje, em nossa maternidade de parto natural, meninas de 12 anos, o que equivale a dizer que tiveram relacionamento aos 11, estão procriando no momento de brincarem de bonecas, mas bem, boneca é coisa do passado. É um símbolo muito importante, aliás, no pensamento junguiano. É aquela aspiração da maternidade imanente a toda mulher. Mas eu, de repente, me dei conta que nunca havia falado nada com meus filhos. E tinha meninos de 11, 12, meninas de 14, e caía em mim: meu Deus, como é que eu vou falar? Isso por volta de 1962, 63. Como é que eu falar essa coisa imoral? E fiquei pensando, meditando, quando a revista O Cruzeiro apresenta um drama de lesbianismo. Nas páginas centrais, uma filha vem e diz assim: tio, olha para aqui. Quando eu vi, quase desmaiei, por causa do preconceito. E eu disse: meu Deus, minha filha, larga, está aí, nem olha, depois nós conversamos. Eu é que estava com medo de me denunciar. E ela saiu, uma hora dessa nós conversamos. E eu então fui ao sexólogo para perguntar a ele como é que eu devia fazer, porque como é que eu ia falar. E o sexólogo me disse, de cara: primeiro você tem que tomar banho nu, com todo mundo nu. Eu disse: nem na outra reencarnação eu faço uma coisa dessa. Mas os jovens foram crescendo. E ela veio saber, eu tinha que explicar aquilo, mas explicar como. Bem, mas expliquei, né? Sempre é uma saída um pouco estúpida e ainda um pouco teológica, apesar de ser espírita. Mas muito bem. Então, um dia eu me encorajei, me tornei técnico em sexologia e, brincando com os meninos, nós trepamos numa árvore, os maiores, eu escolhi a dedo, de 12 aos 14 anos, sentamos-nos. E eu disse: é hoje, meu Deus, Pai nosso que estás nos céus. O que é que eu de fazer? Como é que eu posso falar essa coisa horrível? Mas então, eu me voltei para eles e olhei todos ingênuos aparentemente, já sabiam mais do que eu. Então me olharam e eu disse assim: bem, vocês já sabem como é que nós nascemos, não sabem? Não, senhor. Como é? Eu comecei do meio. Então, olha, vamos brincar e depois eu conto. E eu disse: meu Deus, me deu uma inspiração. E Joana de Ângeles, pela primeira vez, mostrou que era psicóloga. Até então, era uma mentora espiritual. Ela disse: meu filho, compre
um casal de coelhos. Porque você vai ver nascer coelho em cada 15 minutos. Então eu comprei, não um casal, comprei logo 5 casais. E botei os meninos para tomarem conta, sem dizer nada. Certo dia eu estou orando e quase derrubam a porta do meu gabinete, da minha sala. Eram 2 meninos de olhos arregalados. Tio, venha ver depressa, o coelho está vomitando o coelhinho. Aí eu corri e dei uma aula. Aquela aula técnica, mas sem dizer palavras, né? Somente dando a ideia. E foi assim que eu descobri a vida, a maravilha da vida, a grandeza do sexo, a bênção do sexo. Porque ele é tão importante em nossa existência, que qualquer preconceito, qualquer atitude negativa, castradora, está contra a natureza divina, que assim o fez. Que culpa, se estamos na área da culpa, pode ter um indivíduo de ter a sua tendência ânima em um corpo eminentemente masculino. Que culpa pode ter alguém do seu psiquismo, ânimos, em uma indumentária eminentemente feminina. E assim por diante. Aonde está o pecado? E Joana de Anjos vem em meu socorro. Não existem pecado nem culpa. São 2 palavras que irão desaparecer. Porque todo indivíduo que peca tem que ser punido. E todo culpado tem que ser redimido. Vamos substituir esses 2 substantivos pela responsabilidade. Eu sou responsável pelo uso das minhas funções, faculdades e atitudes. E essa responsabilidade me impõe, pela lei das vidas sucessivas, pela reencarnação, conforme o conceito kardeciano, a reparar, a dar dignidade àquilo que eu usei indevidamente, a corrigir os meus equívocos dentro do equilíbrio da lei. Mas que lei? A de harmonia, aquela que nos leva à plenitude. A plenitude é esse estado quase o estado luminoso. É alcançarmos o equilíbrio ego-self, de tal forma que nós vamos descobrir o ego do self e o self do ego, em estados muito sutis.